Olá, nós estamos de volta no nosso curso que visa exatamente preparar mulheres para o cenário político. Mais mulheres na política, é isso que a gente deseja. Sou Alessandro Costa, já estou com vocês aqui há algumas aulas e hoje a gente vai falar de um tema muito importante. É a ética na política. É como lidar com questões que podem manchar, eventualmente, a imagem de todo um governo, de toda uma gestão, se cuidados não forem tomados. Você tem que perceber, inclusive, que historicamente há uma cobrança, sei até que é indevida, mas mais um dos vários pesos que as mulheres têm que carregar, na verdade, nesse cenário rumo a um lugar no espaço, no tempo e no espaço político, que é a questão relativa à ética. A gestão de mulheres tende a ser, isso com dados estatísticos, uma gestão mais prodigiosa, mais cuidadosa, mais ligada à questão de melhor trato, melhor lida com o erário. Mas, como eu disse, a cobrança sempre é intensa. Principalmente naquela situação em que se gosta de colocar falsos pesos, falsas medidas e falsas equivalências. Olha, lutou-se tanto para um espaço para as mulheres na política, mas olha aqui, ó, tem corrupção do mesmo jeito. E a gente sabe que proporcionalmente é menor. E, como eu acabei de dizer, o cuidado com as mulheres, com a gestão, com o dinheiro público é muito maior. Mas está aí, mais um peso que vocês mulheres têm carregado, mas que tem que mostrado, né? Tem mostrado por números e estatísticas, pesquisas, que as gestoras públicas são mais eficientes, são mais cuidadosas com o erário público. Pois bem, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre 3 normativas que são muito importantes para chancelar a sua governança como uma governança cuidadosa, uma governança transparente e, principalmente, uma governança que possa ser considerada confiável, né? Com, mais uma vez, com a gestão de pessoas e o gasto público. Essas leis são a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Acesso à Informação e também a Lei Anticorrupção. Como é que a gente vai encaixar essas normativas dentro desse encontro nosso de hoje? É buscar em cada uma delas, mecanismos que vão fazer a sua gestão muito mais creditável. Então a gente vai começar, por exemplo, com a Lei de Improbidade Administrativa. Lei da Improbidade Administrativa, Lei 8.429, de 1992, alterada em 2021. A alteração foi bastante significativa, inclusive. Nós temos agora um cenário em que erros de inexperiência, por exemplo, erros de gestão por inexperiência, pelo maltrato com os contratos públicos, mas não por uma intenção, não são mais sancionados, não são mais punidos. A grande mudança em 2021 dessa lei foi no sentido de que exige-se agora, para se constatar a improbidade, que haja o dolo. E aí a gente, claro, baixa um pouco a bola e vamos explicar esses 2 institutos. Primeiro, o que é a improbidade? Improbidade é você não ser um bom gestor ou uma boa gestora. Improbidade é você não lidar com o dinheiro público da forma que o contribuinte espera. Por outro lado, ser probo é um bom gestor. É aquele que cuida do dinheiro público como se fosse dele. Uma pessoa proba é aquela que esperamos participe do processo eleitoral e que terá legitimidade para encarar uma função pública de cargo eletivo. A pessoa improba, a própria Lei Complementar número 64 de 1990, chamada Lei das Inelegibilidades, que foi alterada lá em 2010 pela Lei Complementar 135, chamada Lei da Ficha Limpa, ela afasta pessoas improbas do processo eleitoral. Porque aquele que for condenado, não precisa nem ter trânsito em julgado,
basta uma condenação por um órgão colegiado, fica inelegível, ou seja, passa a não dispor da legitimidade, da capacidade eleitoral passiva, ou seja, capacidade de ser votado, aquilo que as cortes brasileiras chamam de jus honorum, a possibilidade de receber votos válidos. Então perceba a importância. Aqueles que são improbos vão ficar fora do processo eleitoral, se forem sancionados com a devida possibilidade de ampla defesa e contraditório dentro de um processo. Aí eu falava que, para se caracterizar hoje a improbidade dentro de um desses processos, é preciso, né, ter, além da improbidade, que explicamos agora, o dolo de se praticar a improbidade. O que é o dolo? É a intenção, é o sujeito ou o administrador, a administradora, o gestor, a gestora de bens públicos ter a intenção de se locupletar, ter algum benefício em desfavor do interesse público. E aí eu falava assim, houve uma mudança recente, 2021, que foi muito significativa. É que antes, por exemplo, um gestor em primeiro mandato, uma gestora em primeiro mandato, às vezes poderia ter dificuldade quanto às várias formas previstas em lei de se acrescer, né, ao patrimônio público bens. Pode ser bens duráveis, não duráveis. Vamos dar um exemplo aqui. Uma prefeita em primeiro mandato que compra sem licitação, por conta da urgência, utensílios para uma merenda escolar, porque está chegando o período escolar, o administrador anterior não fez a compra, aí ele perdeu a reeleição, essa administradora agora está entrando na prefeitura, não tem nada para garantir a merenda escolar das crianças que vão iniciar o ano letivo. Aí o que ela faz? Ela vai lá e consulta as séculas jurídicos, né? Ainda que haja uma certa dissonância entre uma interpretação e outra, vai-se chegar ali a um consenso de que, olha, devido aqui à urgência, vamos usar a possibilidade aqui de dispensa da licitação, vamos comprar direto. E depois a gente explica isso ao Tribunal de Contas. Pois bem, antigamente, isso poderia caracterizar improbidade administrativa, porque, eventualmente, a compra, provando-se que essa compra feita às pressas sem licitação causou prejuízo econômico ao município, essa gestora, ainda que tivesse nas melhores das intenções, iria responder por improbidade administrativa. A grande modificação trazida em 2021 foi no sentido de que é preciso agora provar a intenção de causar prejuízo ao erário público. Ou seja, a pessoa já tem que estar mancomunada, ela já tem que estar planejando, além do prejuízo ao município, ela tem que ter essa intenção, via de regra, para se beneficiar ou beneficiar terceiros. Então temos aí o requisito do dolo, que mudou muita coisa na improbidade. Se você for uma boa gestora, então, estiver sempre procurando o bem do interesse público, eventualmente um erro que não consubstancia a intenção de ter um benefício próprio de um parente seu e nem a intenção de efetivamente causar prejuízo ao erário, com a intenção de causá-lo, você não vai necessariamente responder por improbidade administrativa. Então, buscou-se, né, vamos colocar assim, a intenção da lei, né, foi buscar aqui um acerto no sentido de afastar os gestores que evidentemente estavam ali fazendo aquela compra, fazendo aquele ato jurídico, aquele ato de gestão, ato administrativo de compra de um bem qualquer, para receber algum em troca, dispensando licitação para comprar direto de um fornecedor que iria lhe dar algum dinheiro por fora, por exemplo. Se não for provado esse dolo, ainda que eventualmente possa ter sido um ato de gestão equivocado, como regra, não haverá aí a imposição de sanções por improbidade administrativa. Então, no caso da improbidade administrativa, nós temos uma lei
que visa fiscalizar a gestão pública. E volto a dizer, você mulher que está ocupando agora esse espaço, que está buscando o seu lugar, que sabe da histórica divergência entre a proporcionalidade de homens e mulheres em cargos de gestão, em cargos eletivos. Tem uma responsabilidade ainda maior de manter, né, incólume, à medida que se vai alcançando esses espaços, aumentando os espaços, né, de mulheres em cargos eletivos, que também não se aumente a proporção de improbidade administrativa nesses cargos ocupados por mulheres. É uma responsabilidade muito grande. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí, obviamente, entrou para a política para buscar a melhoria do próximo, da coletividade. E, obviamente, não vai se deixar levar por escândalos que a gente tem visto de corrupção, propinas dentro da gestão pública. Então, aqui a lei da improbidade visa assegurar com que os gestores, as gestoras, andem dentro dos limites que lhes são impostos para que sejam gestões probas e não improbas. Muito bem. A segunda normativa que a gente vai ver hoje é a Lei de Acesso à Informação. Lei 12.527 é uma verdadeira ferramenta para que a sua gestão seja considerada uma gestão de transparência. O que a Lei de Acesso à Informação visa é trazer para a gestão pública transparência, de modo a que qualquer cidadão, qualquer cidadã possa se erigir num posto de fiscal da gestão. Aquela questão, né, que não deve, não teme. Então as gestoras, para quem eu estou falando aqui agora, que serão em breve gestoras de patrimônio, de bens públicos, elas têm a responsabilidade de trazer para a gestão delas a completude aqui da Lei 12.527, no sentido de implementar na sua gestão toda a transparência advinda pela Lei de Acesso à Informação. Por que essa lei foi muito importante? Porque a Lei de Acesso à Informação, ela dá ao cidadão agora o direito de ter informações que antes, muitas vezes, pela burocracia, pela falta, né, de uma legislação devida, o sujeito ia buscar informações numa prefeitura, por exemplo, ou numa autarquia, não sobre ele, mas sobre gestão, sobre por que tal compra foi feita, qual é o número de servidores, de cargos na administração que estão vagos naquele momento. Informações que o gestor tinha, mas que, como não havia uma legislação que determinava como e quando prestar essas informações, ou seja, ferramenta de prestar informação e prazo para prestar essas informações, muitas vezes o cidadão que buscava essas informações era colocado num limbo em que muitas vezes até mesmo as informações não vinham à tona. E por que isso era muito ruim? Porque sem informação, sem transparência, um governo, uma gestão, ela pode ter proteções, a ignorância, né, dos atos, são proteções para eventuais gestões fraudulentas, gestões que cometam, como a gente falou agora há pouco, atos de improbidade que não venham a ser descobertos, né? O gestor se sente inalcançável porque, além dos mecanismos já oficiais de fiscalização, como a própria, no caso de prefeito, Câmara de Vereadores e Tribunal de Contas, não se teria ali como chegar a essas pessoas, muitas vezes, a esses órgãos, melhor dizendo, as informações devidas para que fossem apuradas. Muitas vezes é o próprio cidadão, a cidadã, que ao fiscalizar, ao verificar alguma irregularidade, aciona esses órgãos. E, óbvio, com uma lei que dá a esses cidadãos, essas cidadãs, o acesso mais próximo a essas informações, obviamente que ele vai ter um manancial de elementos que vão ficar muito mais concentrados, né, de modo a poder levar a uma responsabilização.
Você imagina que eu, da minha casa, como um cidadão comum, sem nenhum cargo, eventualmente de autoridade, eu posso acessar, por exemplo, lá dentro do site da Prefeitura de Jataí, Goiás, eu acesso lá na aba Transparência, porque a Lei de Acesso à Informação determina que esses órgãos públicos tenham efetivamente uma aba lá onde vai estar escrito, ó, transparência. E aí eu posso acessar, por exemplo, quanto ganha um servidor da prefeitura, quantos cargos comissionados estão sendo ocupados naquele momento. Eu posso, inclusive, a partir disso, verificar o seguinte, né? Poxa, é um ano eleitoral. Nos anos anteriores, os cargos em comissões aqui, eles aumentaram no ano eleitoral 30% a ocupação de cargos em comissão. Será que o prefeito atual não está utilizando de cargos em comissão para tentar arregimentar eleitores, famílias desses ocupantes do cargo em comissão, ter esses cargos em comissão como uma ferramenta de troca de voto, né? Se te dou o cargo em comissão, você me dá voto. Fazer com que esses ocupantes de cargo em comissão trabalhem na campanha dele ou pró-campanha dele. Então, todas essas informações devem estar constando, ou a própria lei diz, se não estiverem constando no próprio site, que seja informado onde o cidadão ou a cidadã que requer essa informação pode conseguir aquela informação. E tem prazo para isso, em regra, 15 dias para apresentar essas informações. Então tá aí, você já se imagine como uma prefeita, uma vereadora, uma deputada estadual, uma deputada federal, uma governadora, uma senadora, uma presidente da República. Já se imagine nesse cargo e a necessidade que assim que você assumir esse cargo, de você exigir dos seus assessores que a lei de acesso à informação seja acoplada à sua gestão, de maneira que tudo que está ali inserido, em termos de informações que o cidadão possa vir a querer acessar da sua gestão, que ela esteja disponível, tá? Isso vai te dar, obviamente, um carimbo de gestora transparente, de gestora que não tem o que temer, gestora que efetivamente está buscando não um bem particular, mas um bem coletivo. E já que o bem é coletivo, toda a coletividade tem o direito de acessar os atos que você tem feito. Tem o direito de saber por quantas pessoas você está convocando para cargos em comissão, tem o direito de saber quem você exonerou no ano da eleição, para saber, eventualmente, pesquisar se não foi uma retaliação, porque esse assessor não quis cometer atos ilegais de impessoalidade, ou seja, de, eventualmente, buscar bens ou benefícios particulares e não da coletividade. Todas essas informações, então, agora muito mais fáceis de serem acessadas a partir da Lei 12.527 de 2015, a Lei de Acesso à Informação. Outro dispositivo absolutamente fantástico para você chancelar a sua gestão como uma gestão amiga da transparência, né? Muito bem, o terceiro tópico do nosso encontro de hoje é a questão relativa à Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção, essa sim é de 2013, é a Lei 12.846 de 2013. Aqui, a gente faz a seguinte comparação, ó. Ela é diferente da Lei da Improbidade. A Lei da Improbidade foca na gestão. Aqui, a Lei Anticorrupção, ela vai punir principalmente pessoas jurídicas que venham tentar corromper a sua administração. Então, olha a importância dessa tríade de leis aqui na sua gestão, né? Você, no caso da Lei Anticorrupção, trazendo os dispositivos nela previstos e as proteções nela previstas, você vai trazer para a sua gestão uma espécie de blindagem contra a corrupção. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma compra muito vultosa para fazer. Você vai comprar
mesas e cadeiras para salas de aulas de diversas escolas do município, como prefeito. Então, via de regra, você vai ter que fazer aí, obviamente, a licitação, buscar o menor preço, buscar a vida pregressa dessas entidades que se cadastrarem para ver se efetivamente elas já não deram algum prejuízo ao erário em outras licitações, vai se cercar então das proteções que a própria lei da licitação traz, né, alterada recentemente também, nova lei de licitações, né, traz para vocês. A lei das licitações vai ser objeto de outro encontro nosso, tá? Mas beleza, a gente não está falando aqui exatamente da licitação. A licitação, ela vai ser feita. Só que durante esse processo da licitação, ainda que haja diversas proteções na própria lei, é possível acontecer, e infelizmente na história do Brasil político acontece demais, de haver, por exemplo, um conluio entre as empresas que se cadastraram na licitação, um conluio entre elas para que já se saiba de antemão qual delas vai ganhar. Ó, você coloca o preço tal, que eu vou colocar o preço tal, eu ganho dessa vez. Da próxima você ganha. E a gente vai fazendo isso em todos os governos. Acontece isso. Ainda que você se cerque de toda a precaução possível, uma assessoria jurídica atenta e tudo mais, pode acontecer. Então o que você vai fazer? Você vai trazer para a sua gestão a lei anticorrupção e todos os parceiros que a sua gestão tiver, de compra, de participação em licitação, de parceria pública e privada, você vai exigir que esses parceiros leiam a cartilha que a sua própria gestão da prefeitura elaborou, contendo essas leis. E no caso aqui, da anticorrupção, mostrando quais são as sanções que uma empresa que pratique corrupção, que ofereça algum dinheiro em troca de ganhar a licitação, quais são as sanções que ela pode sofrer. Inclusive com questão relativa à multa de 20% do valor total da licitação, sem prejuízo, claro, de ações penais, individualizando os atos de cada um dos gestores dessas empresas que quiseram corromper a licitação ou corromper a compra direta de bens que o município está precisando. Então, olha que interessante, olha a ideia aqui, para a gente entender esse encontro como um todo. A gente tem a lei de improbidade, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção. Você demonstrando, desde o seu primeiro dia de gestão, até mesmo pelo site, onde eu sugiro aqui uma cartilha, por exemplo, virtual, esteja lá disponível, onde você vai elencar como é que a sua gestão ela age para evitar a improbidade administrativa. Aí lembre-se, aqui a gente está falando já de improbidade, da gestão para dentro, os atos praticados pelo próprio gestor, né? Então a improbidade, você fala, ó, aqui a gente vai gerir de acordo com a lei, não se afastando um milímetro dos limites que a minha gestão pode fazer. O servidor público não é como um cidadão, uma cidadã particular. Para o cidadão ou para a cidadã particular, aquilo que não está proibido em lei é autorizado. Já para o gestor público não é assim. Não basta não estar proibido em lei, tem que estar formalizado em lei como ele deve proceder. Na ausência, ele não deve fazer a seu bel prazer. Então, há uma diferença muito grande entre a questão da discricionalidade do privado e do público. O que é discricionalidade? O espaço de tomada de decisão para um privado e um público. O espaço de decisão para o cidadão, para a cidadã, é proibido? Não, então vou fazer. Já o espaço de decisão para um gestor é proibido? Não. Mas está previsto o que eu devo fazer? Não. Opa, então peraí. Eu preciso tomar outras atitudes aqui, consultar, verificar com muito mais profundidade. Não é porque não está proibido que eu posso fazer um ato de gestão que não está proibido, mas também esse ato de gestão não está previsto em lei. Pode eventualmente causar muitos prejuízos e sua administração vai ser taxada de improba. Então, improbidade, os atos da própria administração, da administração para dentro, né?
A questão da lei anticorrupção, aí é administração para fora. Você vai, nesse mesmo espaço virtual, informar, né, a eventuais parceiros, cidadãos, cidadãs, pessoas jurídicas que queiram contratar com a administração, o que você espera dessas pessoas jurídicas que vão fazer parceria com você. Inclusive exigindo que essas empresas que venham a fazer parte de licitações ou de parceria público-privada, que elas desenvolvam internamente o chamado compliance. O que é compliance? Compliance, pessoal, é uma série de regras internas de uma organização onde ela vai tentar prever e proibir eventuais atos ilícitos dentro da corporação. Então imagine, por exemplo, o seguinte, que tem uma grande empresa da seara particular, uma fornecedora de metais, né, para construção. Então é uma grande empresa, participou já de várias licitações, ganhou algumas até pela expertise que ela tem, foi até dispensada a licitação ou era a única concorrente, mas ela participa de vários contratos com a gestão pública. Se essa empresa, eventualmente, numa das licitações, se descobre ali que um diretor da empresa estava ali praticando corrupção, exigindo uma propina para entregar mais rápido exigindo uma propina para entregar mais rápido a obra, óbvio que isso vai respingar no nome da própria empresa. Então a empresa tem que prevenir esse tipo de coisa. Lutar internamente para orientar os seus gestores, os seus diretores e os seus funcionários de que tudo isso não é permitido, tudo aquilo que pode ser considerado corrupção, tudo aquilo que pode ser considerado improbidade, e para eles não praticarem daquela forma, sob pena de, além deles serem, obviamente, demitidos, qualquer prejuízo que a empresa particular venha a ter, que ela depois vai entrar com uma ação regressiva contra aquele funcionário. Então ele só vai poder saber que existem regras internas que proíbem isso se você fizer o compliance adequado. Informar esses funcionários, esses diretores, esses gestores da empresa, do que eles podem e o que não podem fazer. E isso se chama compliance. Além das duas coisas, então, que eu falei, improbidade, essa agora. Improbidade e corrupção. Tudo isso vai ficar facilitado também se você tiver uma gestão transparente, onde, além de exigir dos fornecedores o compliance adequado e uma atitude proba para contratar com a administração, além de você efetivamente também divulgar que a sua gestão não compactua com qualquer eventual irregularidade, você vai divulgar tudo isso num canal acessível, rápido, onde as informações estarão todas disponíveis, como eu falei para vocês, por exigência da lei de acesso à informação. Então, eventualmente, lá no site da prefeitura, quais obras estão em andamento, quanto está se gastando em cada obra, quem são os fornecedores dessa obra, quem são os atuais servidores efetivos da administração municipal, quantos são os cargos em comissão nesse exato momento. Tudo isso, se bem divulgado, fácil acesso, não pode ser aquela aba de transparência escondidinha lá no site, a própria lei diz isso, tem que ser acessível isso, acessível de forma facilitada. Não vai colocar lá, para entrar na transparência você tem que entrar no site, depois ir lá embaixo, digitar no campo lá, transparência, para entrar numa outra aba onde você vai digitar qual é o que você quer, qual o dado que você quer. Não, isso é complicado demais, isso inviabiliza a transparência e a fiscalização. Então você vai fazer de uma forma tranquila e fácil e vai divulgar esse site da transparência. Olha, eu sou a prefeita eleita, isso não é só para cargo executivo, tá? Eu estou falando isso para o cargo executivo, para cargos legislativos também. Você é uma vereadora e divulgar a prestação dos seus trabalhos como vereadora, os projetos de lei que você já apresentou, os que foram aprovados, as relatorias que você tem no momento.
tudo isso também faz parte do grande conjunto de informações que devem ser direcionadas ao cidadão, à cidadã, que fazem parte dessa ferramenta chamada transparência. O conjunto da obra, essas 3 normas vieram num contexto político eleitoral bem complicado, né? A gente está falando aí da década de 2010 em diante, no sentido de tentar buscar maior credibilidade para a administração pública. Que a gente vinha ali, final da década de 90, escândalo dos anões do orçamento. Se você é muito nova, vá lá pesquisar historicamente o que foi isso, o escândalo dos anões do orçamento da Câmara dos Deputados. Aí depois de 2006, escândalo do mensalão. Então, nessa toada, vieram muitas leis, né? A partir da segunda metade dos anos 2010, né? Entre elas, como eu já falei, a lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135 de 2010, que alterou a lei das inelegibilidades, lei complementar número 64 de 90, para trazer ali maior severidade no que se exige de ficha limpa para ser candidata ou candidato. Aí nessa sequência veio a Lei de Acesso à Informação, 2015, a nova Lei da Improbidade, né, em 2021, e tivemos também a Lei Anticorrupção, 2015 também. Então, 2013. Veja também como há aí um conjunto de normativos que veio exatamente nessa sequência de descredibilidade do mundo político. Então você está entrando agora, olha a sua responsabilidade. Manter e aumentar a credibilidade dos atos de gestão, implementando na sua gestão todas essas formas que a gente acabou de falar aqui, relativa a afastar a improbidade, a afastar a corrupção e dar maior transparência aos atos de gestão. Dessa forma, eu tenho certeza que fazendo uma gestão onde o interesse próprio não é o foco principal, mas sim o interesse coletivo, uma consequência disso será a necessidade que o povo vai ver, né? Os eleitores e eleitoras vai ver, de você continuar fazendo aquilo que você está fazendo tão bem. Ou seja, eu dito às minhas alunas e alunos, né? Se o gestor soubesse, percebesse que a maior propaganda eleitoral dele para a reeleição é a própria gestão, os feitos de gestão, feitos que são divulgados, feitos que têm transparência, feitos onde o eleitor e a eleitora pode constatar se realmente foram feitos, esse é o principal peso que vai diferenciar na balança, posteriormente, sobre a reeleição ou não dessa gestora ou desse gestor para um cargo eletivo. Então, fica aqui a minha sugestão de leitura dessas 3 normativas: Lei de Acesso à Informação, Lei de Improbidade e também Lei Anticorrupção, que você não só delegue isso à sua assessoria jurídica, mas que principalmente você traga isso para o seu dia a dia, como gestor, como alguém que realmente está abrindo mão das suas necessidades pessoais para um projeto coletivo, para um projeto de melhoria de onde você está nesse momento. Então, espero efetivamente que você tenha pensado em entrar para a política, para levar a voz das mulheres, mas não só levar as vozes das mulheres para reverter tão somente esse número de subrepresentatividade de mulheres em cargos eletivos, mas para levar realmente a mudança do quadro aí onde você mora, para melhorias aí para os cidadãos e cidadãs que estão aí no seu município sem água encanada, sem a menor possibilidade de saúde mínima, saneamento básico, né? Emprego. Então, se você entrou para a política para tentar mudar esse quadro, tenho certeza, você é o foco principal para agregar
essas normas que a gente está apresentando aqui a uma gestão eficiente. Muito bem, a gente vai se encontrar em outras aulas para falar sobre outros temas, mas por enquanto é só. Um grande abraço, até a próxima aula.